Na semana passada, irmãos, nós começamos a série Os Solas da Reforma, e nós começamos a olhar para o primeiro somente da Reforma, que é somente a Escritura, somente a Escritura. E nós vimos na semana passada que o Papa não tem a palavra final, aliás, nenhum líder religioso tem a palavra final, autoridade maior não é de um líder religioso. A palavra final também não é da tradição da igreja, e também nem a própria igreja tem a palavra final. A palavra final é a palavra de Deus. O Espírito Santo fala através das Escrituras. Ela é a palavra final. A palavra de Deus, revelada nas Escrituras, é a autoridade maior. Os irmãos me ouviram ainda há pouco perguntar para a nossa irmã Dona Valquíria, a irmã, crê na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como palavra inspirada, como regra de fé e prática para a sua igreja. A irmã promete viver de acordo com a palavra de Deus, que é regra de fé e prática. Porque nós cremos de fato que este livro é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente, eficiente, ela é a palavra de Deus. Então, a Escritura como única regra de fé e prática, ou regra de fé e conduta. Nós paramos nesse ponto. E continuando daqui, irmãos, falando sobre a Escritura como única regra de fé e conduta, eu cito aqui a Confissão de Fé de Westminster, que a Igreja Presbiteriana adota, abaixo da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a palavra autoritativa, inspirada. Abaixo da palavra de Deus nós consideramos os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. E a própria Confissão de Fé dá testemunho de que a Bíblia é a palavra final de autoridade. Diz assim, a Confissão de Fé: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem, nem depende do testemunho da igreja, mas depende somente de Deus, que é a mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. E aí nós temos entre as citações, 2 Timóteo 3,16, quando Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil para a instrução, para a correção, para o ensino, para a educação na justiça. E o verso seguinte, o verso 17 diz: para que todo homem de Deus, para que todo ser humano que pertence a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para toda boa obra. Então, a própria confissão de fé nos ensina que não é a confissão de fé que tem a palavra final, não são os nossos catecismos, não é aquilo que simplesmente o pastor acha que é, que os líderes dizem que é, mas é o que a Bíblia diz que é. Os irmãos devem ter percebido no que eu li há pouco, para a nossa irmã Dona Valquíria, eu perguntei assim, se ela prometia se submeter às autoridades desta igreja, enquanto essas autoridades fossem fiéis às Escrituras. Entendem? Ninguém deve ser obrigado a se submeter à autoridade de alguém que esteja em desacordo com a palavra de Deus, que esteja pedindo algo contrário ou além da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Ok? 2 Timóteo 3, 16, 17, o texto que eu li agora, que eu citei agora há pouco, toda a Escritura é inspirada. A ideia de inspiração é que Deus soprou na mente daqueles que Ele escolheu para aquilo que eles deveriam escrever. Então, nós lemos há pouco no culto, nós vimos Gênesis 37. Nós lemos sobre José, sobre Jacó mandando José até Siquém, José indo até Siquém, ele não encontra os irmãos, então um homem o encontra e diz que os irmãos estão em Dotã, ele vai até Dotã. Quem foi que escreveu isso? Quem escreveu essa história? Quem registrou essa história lá em Gênesis 37? Quem foi? Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Moisés estava ali? Não. Moisés não estava ali. Mas como que Moisés pôde relatar com detalhes essa história? A história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Vejam, Moisés escreveu sobre algo, sobre a vida de José, que nós vamos ver domingo que vem, no final do capítulo 37, ele vai ser vendido pelos irmãos como escravo, vai parar no Egito, e o povo fica no Egito. Quanto tempo o povo de Deus fica no Egito? 400 anos.
E depois de tudo isso, quem é que Deus levanta para libertar o seu povo do Egito? Moisés. Ou seja, Moisés escreveu uma história que aconteceu cerca de 400 anos antes dele nascer. Mas por que Moisés soube escrever essa história que não foi da imaginação? Aliás, para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, seria necessário muita imaginação, né? Mas tudo que Moisés registrou foi porque Deus soprou na mente dele o que ele deveria, Deus colocou no coração, na mente dele, o que ele deveria escrever. E ele escreveu, e ele registrou. E Paulo então vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro vai dizer que nenhuma profecia provém da imaginação da pessoa, de quem escreveu, mas de Deus. Então Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para o quê? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual propósito? Que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já deve ter ouvido por aí gente dizer assim: você é crente, você crê na Bíblia, você crê num livro escrito por homens? De fato, não foi Deus que escreveu literalmente, Ele usou a vida de pessoas para escrever. Mas por que nós cremos num livro escrito por homens? Porque esses homens escreveram debaixo da inspiração divina, debaixo da ação de Deus. Então, de forma que este livro não é fruto da imaginação de quem o escreveu, daqueles que escreveram toda essa coleção. São 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, livros que são inspirados, que Deus mesmo soprou na mente daqueles homens, né, o que eles deveriam escrever. Tudo bem, irmãos, até aqui? Sendo este um livro que é a palavra de Deus, como nós não creríamos nele? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, ele diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Que razão é essa? Ele explica: é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, olha o que Paulo diz: a palavra que vocês receberam, que nós falamos, não é uma palavra nossa. Paulo diz: é a palavra de Deus. E vocês receberam, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Irmãos queridos, quando a palavra é a palavra de Deus que é pregada, é ensinada, a palavra atua, a palavra transforma. Deus faz isso, usando a palavra como veículo na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através da palavra, o Espírito Santo age pela palavra, o Espírito Santo nos convence na palavra, o Espírito Santo nos alimenta, nos corrige, nos ensina através da sua palavra. Foi Ele mesmo quem inspirou esta palavra. Os irmãos estão entendendo a lógica? Por isso, queridos, o que nós devemos prezar não é o que nós achamos. O que deve ser pregado, ensinado na igreja, é a palavra de Deus. Aliás, essa é uma das marcas de uma igreja verdadeiramente cristã. Eu falei esses dias, né? O que é necessário para que uma igreja seja verdadeiramente cristã? A pura exposição da palavra. A igreja pode ser uma igreja muito confortável, com pessoas muito acolhedoras, uma igreja com um bom estacionamento, uma igreja com muitas coisas, mas se não tem a pura exposição da palavra, não pode ser considerado uma igreja verdadeiramente de Cristo. Não pode ser considerado uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja onde a palavra é ensinada, é pregada, onde o culto ele é realizado de acordo com a palavra, onde os conselhos que são dados não são conselhos do tipo: olha, comigo deu certo isso, eu acho que é assim. Não, a palavra de Deus diz isso. Marido, você deve agir assim, porque a Bíblia diz isso. Esposa, a Bíblia diz isso. Filhos, a Bíblia diz isso. Pais, a Bíblia diz isso. Os conselhos são dados através da palavra. Você deve lidar com as suas emoções de acordo com a palavra. Os irmãos estão entendendo? Então, só a Escritura, somente a Escritura, significa que somente a Bíblia é a autoridade final para as nossas vidas.
o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1, 19 e 21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqueles que escreveram a Bíblia o fizeram movidos pelo Espírito Santo. Ok, irmãos? Mais uma vez, citando a Confissão de Fé de Westminster, ela diz: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando na Escritura. Ao longo de toda a história da igreja cristã, muitos concílios foram realizados, muito documento foi produzido ao longo de toda a história da igreja cristã. E aí a questão é, o que é correto de tudo isso? Como avaliar e dizer, olha, isso é correto? É simplesmente o que a igreja diz que é correto? Não, qual é a base? A palavra de Deus. Está de acordo com a palavra? Ótimo. Não está de acordo com a palavra? Nós o quê? Rejeitamos. Todo ensino fora das Escrituras deve ser rejeitado. Ok. A conclusão: nenhuma voz na igreja de Cristo, pode ser papa, bispo, pastor, pastor-presidente, ungido, lá a pessoa diz, eu sou ungido do Senhor. Nenhuma voz na igreja de Cristo pode se elevar acima da Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, para conduzi-la a toda a verdade. Os irmãos já devem ter ouvido isso. A palavra do pastor, de quem ensina, seja quem for, não é inspirada. A pregação que eu faço não é inspirada. O que nós cantamos, a não ser que a gente esteja cantando alguma porção das Escrituras, também não é inspirado. O que é inspirado? A Bíblia. A Bíblia é inspirada. É por isso que a gente preza para que a pregação seja uma pregação bíblica, a exposição seja uma exposição da Bíblia, o ensino, as aulas, nas classes as mais diversas da escola dominical, palavra de Deus. É por isso que nós prezamos o que nós cantamos ter fundamentação bíblica. O cântico, por exemplo, que nós cantamos ainda há pouco, te louvarei, não importam as circunstâncias. Abram, por exemplo, no Salmo 34. Salmo 34. É um salmo quando Davi teve que se fingir de louco, na presença de Abimeleque. E aí ele começa o salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. E aí nós cantamos: te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Ou seja, um cântico baseado nas Escrituras. Então nós precisamos, irmãos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cantamos, deve ter base bíblica. Se não tiver, se for contrário à Bíblia, deve ser rejeitado. Cristo é o cabeça da igreja e Ele a governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã. Somente a Escritura, sola Escritura. Ficou claro, irmãos? Essa foi só a conclusão da aula passada, que já era mais de 11 horas, eu não quis me estender, deixei esse final para hoje. Ficou claro para os irmãos a ideia do somente a Escritura? Lembrando, os solas da Reforma foram uma reação aos desvios da igreja cristã daquela época, do catolicismo apostólico romano daquela época, os desvios, os reformadores, diante de tanta coisa errada que acontecia na igreja, eles disseram: olha, não é o Papa que tem a palavra final, é a Bíblia, não é a igreja, a tradição que tem a palavra final,
É a Bíblia, é Deus através das Escrituras. Aí você pensa assim, puxa, mas isso há 500 anos. Isso aconteceu há pouco mais de 500 anos. Foi em 1517, pelo menos no século XVI, que Lutero colocou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E os reformadores, a partir dali, trouxeram esse conceito de somente a Escritura. E você diz assim, mas o que esse conceito tem a ver hoje? Tem tudo a ver, né? Porque mais de 500 anos depois disso, nós vemos igrejas evangélicas, igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, onde a Bíblia não é a regra, a autoridade final. São pessoas, líderes, que se levantam dizendo, tem que ser assim, aqui é assim, tem que seguir o que eu estou dizendo, né? Infelizmente, a Bíblia tem sido deixada de lado em muitas igrejas, ou quando muito, as pessoas abrem a Bíblia, leem a Bíblia e não voltam mais para a Bíblia. Pregações que têm mais a ver com testemunho, histórias as mais gerais, né? E onde está a exposição das Escrituras? O que o povo precisa, o que as pessoas precisam, é da palavra de Deus. Não é? É da palavra de Deus. É isso, pode glorificar, meu irmão, porque é da palavra de Deus que o povo precisa. Eu já contei aqui essa história. Geralmente, quando eu vou pregar, eu encaixo essa ilustração, né? Minha filha Ana Luísa me acompanha, não aguenta mais ouvir essa história, mas eu ouvi de um pastor da Igreja Batista de Campinas, há alguns anos, quando nós fomos fazer um treinamento, ele contou essa história da mulher que, alguns vão lembrar da mulher que comprou um papagaio, lembra a história da mulher que comprou um papagaio para não ficar sozinha, para ter com quem conversar? Alguém lembra dessa história? A mulher comprou um papagaio, ela estava sozinha em casa, ela falou, eu preciso ter alguém com quem conversar. Aí resolveu comprar um papagaio. Porque falaram, olha, você pelo menos vai ter alguém com quem conversar. Ela foi lá no pet shop, explicou lá para o rapaz que ela precisava de alguém para conversar, ela resolveu comprar um papagaio, o rapaz falou, olha, esse aqui então, a senhora leva esse aqui. Ele vai falar comigo? Vai. Aí levou o papagaio. Chegou em casa, tentou puxar conversa com ele, e o papagaio, bico calado. Ela falou, tem alguma coisa errada. Voltou lá no pet shop e falou, escuta, você me vendeu o papagaio, mas ele não fala. Ah, ele não fala? Não, não fala. Ah, mas a senhora levou essa gaiola aqui bonita? Não, a gaiola não, era até muito cara. Não, mas a senhora precisa levar a gaiola, porque aí ele vai se sentir mais à vontade na casinha dele, na gaiola dele. Aí ele vai falar comigo, vai, comprou lá uma gaiolona cara, levou para casa, pôs o papagaio lá, puxou conversa e o papagaio bico calado. Ela voltou lá e falou, olha, ele não está falando. Não está falando? A senhora levou a gaiola? Levei. Mas a senhora levou o balancinho? Não, o balancinho não levei. Não, mas a senhora precisa levar o balancinho, porque ele vai se divertir, aí ele vai falar comigo? Vai. Foi lá, a mulher comprou o balancinho, levou, pôs o balancinho, e nada do papagaio falar. Ela voltou lá, escuta, ele não falou, mas a senhora levou o espelhinho? Não, o espelhinho não, a senhora tem que levar o espelhinho, porque leva o espelhinho, ele vai se ver, vai ficar feliz, aí ele vai falar comigo? Vai. Ela levou o tal do espelhinho lá, e nada do papagaio falar. A mulher já estava tão aborrecida, que eu acho que ela pegou e falou, papagaio, por que você não fala comigo? Ele disse assim, lá vende comida? Lá eles vendem comida também? Ou seja, o que ele precisava? Precisava comer. Irmãos queridos, nas igrejas por aí, é tanta gaiola, é tanto balancinho, é tanto espelhinho, é tanto entretenimento. O que o povo de Deus precisa? Da comida, do alimento. O povo de Deus precisa do alimento. Tem me chamado a atenção pessoas que têm se achegado até essa igreja, e eu nunca ouvi falar assim, pastor, eu vi que eu achei um templo bonito, por isso eu vim para cá. Eu ouvi falar que os irmãos são muito acolhedores, não, a música lá é de primeira. Nunca ouvi isso, não. As pessoas têm que chegar e falar assim, olha, pastor, eu estava precisando da palavra, fome da palavra. Aí na internet eu vi lá Augusto Nicodemos, é sempre essa história, né? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, para os dois, quando eu tive a oportunidade, eu já falei para os dois que eles têm parcela, né, da igreja estar recebendo gente. E eu estava procurando uma igreja onde tivesse o quê? A pregação da palavra. Porque, irmãos, quem é de Deus sente falta, não do show. Quem não é de Deus, quer um louvorzão mesmo, eu quero uma igreja que tenha uma música assim para eu me sentir bem.
Não, essa igreja presbiteriana é muito fria, eu quero uma igreja que, se tiver luz, fumaça, melhor ainda. Quem de fato pertence a Deus, tem fome, não da emoção, não do show, porque show você pode ir num teatro, você pode ir em qualquer outro lugar. O povo de Deus tem fome da presença de Deus, da palavra de Deus. E é por isso que as igrejas precisam priorizar a palavra de Deus, somente a Escritura. Bom, para o homem, a Escritura é o seu guia. Sendo a voz de Deus, ela governa cada área de sua vida. Nela, o homem encontra tudo, aqui estou citando o falecido reverendo Paulo Anglada, nela o homem encontra tudo o que deve saber e tudo o que deve fazer, a fim de que venha a ser salvo e viva de modo agradável a Deus. Nós precisamos do Evangelho? Precisamos, para nossa salvação. Mas não somente isso. A palavra de Deus não é somente para a nossa salvação. O Evangelho não é somente para a nossa salvação. Nós precisamos da palavra de Deus, do Evangelho, para toda a nossa vida. Eu preciso da palavra de Deus para saber conduzir o meu lar, para lidar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, no meu trabalho, no meu lazer, para lidar com as minhas emoções, para quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, para quando vem o desemprego, a doença, ou mesmo coisas, né, que me alegram, para eu saber lidar com isso. E a notícia boa para nós é que a Bíblia, a palavra de Deus, tem tudo o que nós precisamos, não somente para a nossa salvação, mas para toda a nossa vida, para tomarmos as decisões em todas as áreas, e mesmo aquelas áreas bem específicas, que a gente chama de áreas cinzentas. Faço que curso? Trabalho onde? Caso com quem? A Bíblia traz as orientações gerais para que eu possa tomar a decisão específica, ok? Então a Bíblia é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que fala através da sua palavra. Alguma consideração, alguma dúvida, irmãos queridos? Deixa eu pegar aqui um microfone, Mário. Você fala aqui. Fala no microfone em português, hein? Português. Pastor, há bastante tempo eu escutei, estava assistindo umas notícias do Evangelho. A Alemanha, eles estão usando agora inteligência artificial para pregação. Só que houve um que falava assim, estão propondo reformar a Bíblia através da inteligência artificial. Então, aí sabemos, né, que já foi fechada toda a Escritura. Quando o Senhor Jesus falou para João, fecha esse livro. Então, quem está propondo a reformar é um homem homossexual. E temos que ter muito cuidado nesse aspecto. Irmãos, o Mário está trazendo, né, uma informação e eu não tinha ouvido, eu já tinha ouvido falar da questão do uso da inteligência artificial para preparação de estudos, sermões e até alguma coisa relacionada à Bíblia, mas essa questão de que estão propondo reformar a Bíblia através da inteligência artificial. Deus, em sua perfeita sabedoria, quando inspirou aqueles homens, em épocas diferentes, porque você abre a Bíblia, nós lemos um texto agora há pouco, que foi escrito há quantos mil anos atrás? Porque se o povo de Deus foi escrito 400 anos antes do povo ir para o Egito, né? Depois o povo ficou 400 anos no Egito, depois toda a história de Moisés até Jesus, de Moisés até Davi dá quantos anos? De Davi, de Salomão até Jesus dá 1000 anos, de Jesus até nós dá mais 1000 anos. Nós estamos falando de cerca de 3000 anos mais de distância de nós. Às vezes a gente vê acontecimentos de 1000 e 1800 e pouco, fala, puxa, está tão distante de nós na cultura, né? Um livro escrito ao longo de tantos e tantos anos e gerações, e você abre um livro tão atual. Deus, em sua sabedoria, fez com que os homens que escreveram esse livro escrevessem aquilo que é vivo. Você abre em Mateus de 5 até o final do capítulo 7, né? E você lê Jesus no Sermão do Monte, falando de coisas tão atuais, algo que foi dito há cerca de 2000 anos atrás e é mais atual do que o jornal de hoje.
mais atual do que o jornal de hoje. Jesus falando sobre como lidar com a ansiedade, Jesus falando como amar, como tratar o próximo, a importância do amor, coisas mais atuais do que o jornal de hoje. E aí dizer que precisamos da inteligência artificial para reformular aqui este livro, irmãos, não. E quem for fazer isso, sabe por que esse tipo de proposta é feita? Porque a inteligência artificial vai, quem sabe, tirar algumas coisas que incomodam. Quando alguém que tem um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo propõe isso, é porque incomoda ele a Bíblia condenar esse tipo de prática. Então é melhor reescrever a Bíblia, reformular a Bíblia, para tirar conceitos que são considerados conceitos arcaicos. Ah, não, isso era coisa daquela época. Hoje, por que você está dizendo isso? Mas um pastor, há não muito tempo atrás, em São Paulo, propôs que a Bíblia precisa, de fato, passar por qual foi a expressão que ele usou? Quem é que lembra? Não é reformular. Hã? É a cultura. E esse contextualizar não é você pregar contextualizando para que a pessoa entenda. É você mudar o que para a cultura dos dias de hoje não é correto. Então, em nome, né, do que a cultura considera correto, você tira o que a Bíblia afronta a cultura. Presbítero Marcos. Agora sim, a questão é que nós temos que, desde pequeno, né, na escola dominical a gente aprende, leia a Bíblia e faça oração. Então, esse é a nossa vitamina que a gente brinca, né, BO, né, o Bíblia e oração. Mas eu uso o termo manusear bem a espada, como sempre é colocado, e aí eu cito Gálatas 1:8, seja anátema todo aquele que retirar a sã doutrina, a doutrina saudável. Então, o que a gente vê é um ataque à Bíblia, inclusive também nas traduções, na Bíblia que é endereçada até determinadas faixas etárias, e tem que tomar muito cuidado. Você pode ter até como meio de examinar, de comparar, que o reverendo Peninha tinha colocado para a gente, mas tenha a Bíblia, a fidelidade da tradução em que inclusive, nós somos educados, ensinados, alfabetizados na sã palavra. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, esse cuidado, irmãos, da integralidade, né, da palavra de Deus, e eu falei um pouco disso na semana passada, você não pode citar apenas parte da Bíblia, o que é conveniente, né? É a Bíblia toda, então, todo o ensino da Bíblia, por isso nós temos prezado por esse tipo de pregação expositiva sequencial, para expor livros inteiros da Bíblia. Nós já tínhamos tido a série o Deus de nossos pais, que tratou de Abraão, Isaac e Jacó, acho que foi em 2021, e agora estamos dando continuidade, né? Falando de José, ou seja, estamos expondo livros inteiros da Bíblia para que a gente entenda e apontando para a história maior. Porque vocês perceberam que a história de José faz parte de uma história maior? Qual é a história maior? Vamos ver se os irmãos estão atentos. A história que nós temos visto em Gênesis 37 até Gênesis 50, que nós vamos ver Deus preservando um povo, para o povo não passar fome, Deus levando José até o Egito, essa história faz parte de que história maior? Qual é a história maior? O plano da redenção. Aquele povo era Deus formando uma comunidade de adoradores. E ali José está apontando para alguém que é muito superior a José, como o reverendo Wellington orou há pouco, apontando para aquele que é perfeitamente íntegro, perfeitamente pronto e perfeitamente fiel, que é Jesus Cristo. A história maior é a história da redenção. Então a Bíblia não é sobre José, não é sobre Abraão, Isaac e Jacó, não é sobre Moisés, não é sobre Davi, não é sobre nós. A Bíblia é sobre Deus, sobre Cristo, Deus redimindo o seu povo através do seu Filho Jesus Cristo. E se a gente perde esse ponto, a gente pega essa história como a de hoje e ensina dizendo assim, olha, precisamos ser como José, precisamos ser íntegros, precisamos ser prontos e fiéis. Não, o Deus íntegro, o Deus pronto e fiel,
dirige a história e usa as nossas vidas e nos capacita para nos usar para cumprir os seus propósitos. Mas é Ele quem conduz a história, é Ele quem redime o seu povo, é Ele quem nos sustenta. Então, os irmãos percebam que a Bíblia não é um conjunto de livros desconexos, mas livros que estão ligados, que contam uma história, que estão ligados à história maior, que é a história da redenção. Tá? Dona Ardimir, o diácono está levando o microfone para a senhora. Eu acho que a maior prova de que a Bíblia é inspirada por Deus, que a palavra não é uma palavra morta, são palavras vivas. São palavras que conduzem à vida, e uma vida eterna. Então, eu acho que essa é a maior prova de que nenhum livro conduz a uma vida, dá, assim, condição para uma vida eterna. É só a palavra do Senhor. Né? Por isso que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente, né? exatamente. Eu sou o pão da vida. Então, Ele é vida. Então, as palavras ali são vivas, não são palavras mortas. É verdade. Né? E Paulo, lá em Romanos 1, diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus totalmente, né? Perfeito. Eu acho que isso aí é tudo balela, né? A Bíblia tem que ser reescrita. Né? A Bíblia é palavra viva, que conduz a uma vida eterna. Então, ninguém vai dar condição a isso, a não ser o nosso Pai. Né? Então, a Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos. E nós não temos que reescrever a Bíblia, nós temos que interpretar da forma correta. É por isso que você não estuda a Bíblia assim, eu abri aqui, está dizendo isso, e é isso. Você vai estudar a Bíblia, como você vai estudar qualquer literatura, como é que você estuda uma literatura? Você tem regras de interpretação. Então, você vai ver, por exemplo, na Bíblia, é um texto narrativo, é um texto poético, é um texto didático, é um texto... Né? Então, você tem que primeiro entender qual é o estilo literário do texto que você está lendo, quem escreveu, para quem escreveu, qual é o contexto, o que é, como foi falado no domingo passado, sobre determinado assunto, o que toda a Bíblia fala sobre aquele assunto, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, todos esses cuidados nós devemos tomar na hora de estudar as Santas Escrituras. Ok?